vamos responder uma questão agora sobre SSL, né, e TLS para entender como é que se cobra isso em questão de concurso público, né? A questão então foi da Defensoria Pública do Estado de Roraima, né? A banca realizadora foi o FCC, do ano 2015 para o cargo de analista. Ele cobra o seguinte: ao navegar na internet em sites que são realizadas transações sigilosas, né, utiliza-se o protocolo HTTPS para realizar conexões seguras. Esse protocolo usa certificados digitais para assegurar a identidade dos envolvidos e normalmente também utiliza para assegurar a confidencialidade e a integridade das informações. Qual é o protocolo que nós utilizamos? A gente viu, né, que não é o SFTP, não é o TCP, não é o SSH e é o TLS. Poderia também estar escrito SSL, né, que também poderia ser um protocolo que garante, né, o acesso ao protocolo HTTPS, que deixa as informações sigilosas. Então, resposta correta, letra D. E aí agora a gente vai entender, né, que não adianta você entender somente, né, o serviço de HTTPS. Você tem que entender também, né, que a gente quer navegar na internet, mas também a gente quer ter acesso a dados sigilosos da empresa da qual você trabalha. Também pode ser do órgão que você trabalha. E a gente não pode navegar na internet e simplesmente solicitar isso. E para que a gente consiga ter acesso a essas informações, nós temos que utilizar um outro serviço. Serviço este chamado de VPN. Ah, professor, o que seria VPN? VPN significa Virtual Private Network, ou rede virtual privada. Qual que é a finalidade? A finalidade é o seguinte: você acessar um servidor da sua empresa, né, ou um computador da sua empresa, onde tenha informações privilegiadas, e você vai utilizar a internet, né, de modo que essa informação seja transmitida de forma segura, aonde que você não seja alterada a informação no meio do caminho, né? Aonde que pessoas não autorizadas tenham acesso a isso. Então o que acontece? Uma vez que você cria uma VPN, você consegue acessar via internet, agora não é via browser, como forma o SSL e o TLS, né? E você consegue acessar o computador de forma virtual, né? Ter acesso a todos os dados, enviar e receber dados, utilizando a internet. Então como é que funciona a VPN? É igual essa imagem que eu coloquei aqui. A nuvem seria a internet, né? Você cria um canal de comunicação, na qual esse canal é chamado de tunelamento, né? Esse tunelamento, ele gera um isolamento. Isolamento de quem? Da internet, né? Por que ele gera um isolamento? Para deixar os dados aqui transmitidos seguros, para que não haja alteração indevida, garantindo a confidencialidade e a integridade dos dados. E aí, como que funciona esse tunelamento? Como que existe? Tudo isso graças a um protocolo chamado IPsec, né? E esse IPsec é um método de criptografia, né? Como assim, professor João Kleber? Então todos os dados que transmitem aqui, eles são criptografados. E aí, através dessa criptografia utilizada pelo IPsec, nós garantimos a confidencialidade e a integridade dos dados. Ah, professor João Kleber, então quer dizer que eu posso configurar, por exemplo, eu sou vinculado a um órgão em Brasília, mas eu tenho uma comarca, eu tenho uma unidade que é em Mato Grosso, e eu posso fazer com que o meu computador enxergue o servidor de Mato Grosso? Pode. Como? Através da VPN. E é seguro? Sim. Por que ele é seguro? Porque ele utiliza uma tecnologia de criptografia, que é o protocolo IPsec, e permite que todos os dados, né, sejam criptografados através do tunelamento. E assim a gente cria um isolamento, da qual os dados que são da VPN, que é aqui dentro, não são interferidos pela internet. Então, isso que seria VPN, tudo graças à criptografia, beleza? E aí vamos ver como é que se cobra isso em questão de concurso público, né, galera? E aí essa questão foi do MEC, né, do ano de 2015 para o cargo de administrador, e o SESC foi a banca realizadora. Ele cobra o seguinte: julgue o item seguinte, referente a firewall, VPN e sistemas de detecção e de intrusão, né, os IDS. Um serviço de VPN, Virtual Private Network, que utiliza o IPsec, possui recursos para verificar
a confidencialidade e a integridade dos pacotes, né? Eu até esqueci de apagar aqui, peço desculpa para vocês, né? E aí eu vou até repetir a pergunta para facilitar o entendimento de vocês que estão me visualizando aí, né? Julgue o item seguinte referente a firewall, VPN e sistema de detecção de intrusão. Um serviço VPN, Virtual Private Network, que utiliza o IPsec, né? Que é a questão do tunelamento, possui recursos para verificar a confidencialidade e a integridade dos pacotes. E aí, gente, ele fala pacote, né? Para quem não viu a aula de rede de computadores, toda solicitação, todo o tráfego de dados que se existe na rede de computadores é baseada em pacotes. E a VPN garante isso? Garante, gente. Por quê? Porque ela cria um túnel, de modo que somente o servidor, né, e o cliente poderão trafegar por aqui, mesmo que ele esteja dentro da internet, né? Mesmo que ele tenha dentro da internet. Então, eu posso enviar e eu posso receber. Tudo isso graças a quem? A VPN. Então, essa questão está corretíssima, tá? Por quê? Porque a VPN garante tudo isso pra gente através do protocolo IPsec, que gera os pacotes todos criptografados, beleza? E agora a gente vai ver a questão, né, da Telebrás, dessa vez para o cargo de engenheiro no ano 2015, né? A CESP foi a bancalizadora, e ele cobra o seguinte: no que diz respeito a VPNs, né? Julgue o item subsequente. O uso do IPsec como protocolo de tunelamento, né? Tunelamento, permite que cada pacote IP seja criptografado. Verdadeiro ou falso, gente? Claro que é verdadeiro, claro que está correto. Por quê? Tudo que é transmitido dentro do túnel é criptografado. Porque se não tivesse a criptografia, as pessoas que estão na internet poderiam visualizar e poderiam ter acesso ao seu conteúdo. Então está correto também, beleza? E aí agora a gente vai para um novo tipo de serviço, né? Que tipo de serviço é esse agora, professor João Kleber? Assinatura digital. A assinatura digital, gente, é um tipo de técnica, né, que vai garantir outros dois princípios, porque até então nós estávamos garantindo o princípio principal, confidencialidade. Só que agora a assinatura digital, ela vai focar na SIDA, só que o que ela vai focar? Na integridade e na autenticidade. Então, primeira pergunta, se caísse na prova, né? O que a assinatura digital garante? Garante o princípio da integridade e da autenticidade. Gente, aí vou colocar um foco que em algumas bancas eles cobram um outro princípio, que é o princípio da irretratabilidade, tá? O que esse princípio faz? Ele garante que o cara que digitou a mensagem é realmente aquele cara. Por exemplo, eu mandei um e-mail para vocês. Então, quando eu coloco a assinatura digital, eu estou garantindo que aquele cara, a minha assinatura, é do professor João Kleber. Então, a irretratabilidade, vamos supor, daqui uns 2 dias acontece alguma coisa, acontece um sinistro, né? E aí eu falo o seguinte: eu não mandei esse e-mail para você, né? E aí o que acontece? Não, professor João Kleber, o senhor veio sim. Por quê? Tá aqui, tá assinado. Então isso acontece muito. Então, por exemplo, imagine que você tem que mandar um relatório, né? E você mandou para o seu chefe, né? O seu chefe sem querer esqueceu ou não deu atenção, e aí o superior do seu chefe foi cobrado. E aí o seu chefe falou que você não fez o trabalho. Só que você tem um e-mail, e nesse e-mail tem uma assinatura digital. E aí ele vai falar o seguinte: ah, mas não foi você que enviou esse e-mail, foi outra pessoa. Não, tá aqui a assinatura digital, fui eu que enviei. Então eu que estou realmente fazendo o trabalho, então você que não repassou o trabalho para o seu supervisor. E aí isso garante o quê? A autenticidade, a irretratabilidade, né? E também a integridade dos dados. Então lembra, a assinatura digital é muito importante, tá? Por quê? Porque ela garante a autoria, né? E garante que os dados não são alterados. Beleza? Tranquilo? Então vamos ver como é que se pergunta isso em questão de concurso público, tá? Essa questão foi do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, né? A bancalizadora foi o CESP para o cargo de analista. E eles cobram o seguinte: os serviços relacionados à assinatura digital incluem, né? E aí ele está perguntando o seguinte: quais são os princípios que a assinatura digital garante? E aí a gente vai analisar.
Letra A fala que garante disponibilidade, nem vou ver o resto. Professor, por que o senhor é ignorante? Não é que eu sou ignorante. A disponibilidade ele não garante. A integridade sim, mas eu preciso que a alternativa esteja 100% correta. Então, elimina-se. E aí, letra B, a autenticação da identidade e a irretratabilidade. Ele garante a autenticação? Sim, que a pessoa que realmente fez foi aquela. E ele garante que a pessoa não pode falar que não foi ela? Sim. Por quê? Porque está escrito lá que foi ela que fez, a assinatura dela. Então ela não tem como garantir que não foi ela que enviou, certo? Então está garantindo aqui também. Mas vamos analisar as outras questões só por questão de dúvida, né? A irretratabilidade? Sim. Confidencialidade? Não. Quem faz a confidencialidade é a criptografia. Então elimina-se a C. Controle de acesso e confidencialidade são praticamente a mesma coisa, só que não é a questão da assinatura digital, então você pode eliminar. Autenticação, tudo bem. Controle de acesso é confidencialidade, também não é. Então, mesmo que você esteja em dúvida sobre a questão da irretratabilidade, você poderia utilizar muito bem a técnica de probabilidade de erro, que seria a técnica de eliminação. Então, a resposta correta é a letra B, beleza? E aí a gente vai vir enxergar agora como que funciona, né? Assim como a gente aprendeu sobre criptografia, que tem os elementos, nós vamos entender também quais são os elementos da assinatura digital, tá? A assinatura digital tem dois elementos principais. Nós precisamos da criptografia assimétrica, que nós vimos anteriormente, e nós precisamos da função hash. Lembrando que a criptografia assimétrica eu preciso de duas chaves. Quais são as chaves? Pública, né? E privada, beleza? Ah, professor, o que é função de hash, né? Função de hash nada mais é do que um resumo que você vai ter, tá? Como assim um resumo? Imagine o seguinte, você tem um texto, né? Vamos pegar um edital. Um edital normalmente é bem extenso, né? E aí o que essa função de hash faz, né? Ele é um algoritmo, assim como faz a criptografia. Ele vai pegar esse texto que tinha, vamos supor, 15 páginas, e ele transforma num valor menor, fixo, de uma página só. E aí ele está criando um resumo, por isso que seria hash, né? Então ele pega qualquer quantidade de dados, né? Ele pode pegar 20, 30, 40 páginas e ele transforma numa página só. Beleza? Então, isso que seria a função de hash. Ele pega grande quantidade de dados e coloca em pequenos dados de tamanho fixo. Fixo que não pode alterar. Beleza? E aí, por esse motivo, as funções de hash são conhecidas por resumirem o dado. Imagine que aqui tem uma quantidade gigantesca de dados e aqui nós temos um hash, né? E aqui o hash MD5 é só um tipo de algoritmo em si. Eu não necessito saber disso. E aí normalmente ele gera, né, um valor para mim hexadecimal, que é composto de números, né, e letras. Por que ele gera um resumo dessa forma? Para facilitar, né, a vida do emissor, para que não seja alterado, né, e para que também não seja visualizada a informação em si, porque o cara não tem acesso à informação. Então, se perguntasse em questão de concurso público, né, qual que é a finalidade da função de hash, é o quê? Pegar uma quantidade grande de dados e transformar em valor fixo, beleza? E isso é acoplado dentro da assinatura digital. Então eu preciso das duas funções. Eu preciso da criptografia, mas lembrando que não existe assinatura digital sem os dois elementos, beleza? E agora você vai entender como é que funciona a assinatura digital a partir da função de hash, né? E aqui nós temos a finalidade, né? Nós temos o texto aberto, né? E aí nós vamos pegar a função de hash. O que é a função de hash? Você vai pegar, né, o arquivo em si, né, e vai resumir ele. Aqui a gente está resumindo um arquivo. E depois você vai inserir uma chave privada da Alice, né? E aí o que acontece? Quando você chega... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos
nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.